Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está assistindo esta videoaula. Eu sou o professor Alex, este é o módulo 4, Ministério Diaconal, e esta é a nossa 7ª videoaula, o Diácono e a Santa Ceia. Desde a aula passada, que nós nos voltamos às partes práticas, né? Aquilo que é de competência dos diáconos, sendo que falamos do diácono como filântropo, né? Seu cuidado em relação aos mais necessitados dentro do rebanho do Senhor. Nesta videoaula, o diácono e seu cuidado quanto à Santa Ceia do Senhor. Então, as primeiras 5 videoaulas foram mais teóricas, né? Enquanto que desde a 6ª videoaula, a aula passada, que passamos as questões práticas. Tendo em vista, né, um caráter soleníssimo da Santa Ceia, estejam, pois, os diáconos adequada e convenientemente preparados para servi-la. Vamos começar definindo aqui o que é a Santa Ceia. A começar, é uma cerimônia mais solene da igreja. Durante a sua celebração, relembramos as 2 principais doutrinas do Novo Testamento: a encarnação e a morte vicária do Senhor Jesus. Ato contínuo, somos alertados quanto à proximidade da volta do Senhor. Então, é uma cerimônia ímpar, né? É o culto mais importante dentre todos, dado a natureza e propósito dessa cerimônia, né? Dado a mensagem transmitida ao participarmos dessa celebração. Em segundo lugar, a Santa Ceia é também um memorial, como também uma profecia dos sofrimentos e morte de Cristo, um memorial, algo que deve ser lembrado, conforme 1 Coríntios 11, 26. Mas também, quanto à sua segunda vinda, uma vívida profecia, né? Então, nos traz uma fortíssima lembrança em relação que Jesus Cristo fez por nós, ao mesmo tempo que convida-nos a olhar para frente, para o retorno de nosso Salvador. Em terceiro lugar, é uma ordenança que todos devemos observar até que ele venha. Consistindo na distribuição do pão e do vinho, a ceia do Senhor evidencia-nos já sermos participantes da natureza divina do Redentor. É por isso que a Santa Ceia é conhecida ainda como a comunhão, é a comunhão entre o crente e o Senhor, como também entre o crente e a sua congregação. Bom, dito isso, vamos ver o que deve ser feito para manter a solenidade da Santa Ceia. No capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Coríntios, compreende-se que a igreja localizada nesta importante cidade grega, quase nenhuma importância prestava à ceia do Senhor. Pois quando os irmãos se reuniam a fim de participar do pão e do cálice, faziam-no para a própria condenação, né? Em vez de manter a solenidade da Santa Ceia, eles, na verdade, estavam deturpando e fazendo com que esta importante celebração perdesse todo o seu sentido. E o diácono, ele tem a responsabilidade de assegurar que a solenidade deste momento seja preservada e mantida por todos. Não havia diáconos em Corinto, né? Sem dúvida alguma. Mas a pergunta é se eram bem orientados pelos seus pastores, né? É importante que o pastor oriente os diáconos quanto à importância desse momento, além também que lhes dê instruções de como manter a solenidade. Então, todo diácono bem orientado,
tem como princípio zelar pelo caráter solene da Santa Ceia, a fim de que esta não perca a sua finalidade, manter a comunhão entre o crente e o Senhor e o crente com a igreja. Então vamos aqui a alguns cuidados do diácono antes e durante a ceia. Primeira, observe antes de mais nada se o templo está limpo e os bancos ou cadeiras alinhados. Qualquer modificação no arranjo do mobiliário deve ser feita antes do início da ceia, certo? Senão antes do início do culto de Santa Ceia. Então é muito importante esse cuidado, por parte do diácono, chegar antes, assegurar que esteja tudo limpo, tudo em ordem, tudo organizado. Segundo, certifique-se de que a mesa da Santa Ceia esteja devidamente preparada. Os cálices estão preparados, o pão já cortado e guardado no recipiente adequado, Então é importante que, além de observar se o templo está limpo, também de se assegurar de que a mesa do Senhor esteja devidamente preparada. Terceiro, verifique se os elementos, o pão e o vinho, ou o suco de uva, há igrejas que usam o vinho, outras que usam o suco de uva, foram providenciados. Não deixe faltar. É a responsabilidade do diácono. Ele está vendo que está acabando, E da última ceia, porque geralmente você compra o recipiente, você compra o vidro, e é de 500 ml a 1 litro. Dependendo do número de irmãos da sua igreja, possa não ser usado totalmente em uma ceia, que fique para a próxima. E é importante que o diácono ele esteja sempre olhando isso antecipadamente, se assegurando de que não venha faltar, de se descuidar e de repente, culto da ceia, ele não olhou, não esteve verificando os elementos, e de repente não tem suco da uva ou vinho, dependendo da sua igreja, para a ceia do Senhor. E aí aquele culto, ou a ceia do Senhor, qual seria realizado naquele culto, terá de ser suspensa pela falta dos elementos. Quarto lugar, procure saber com antecedência se no dia da ceia haverá alguma igreja visitante. Se sim, faça uma provisão extra, providencie cálices a mais, para que a igreja visitante possa participar também. Constate se as vasilhas estão limpas, as vasilhas ou recipientes que levam a ceia, como também o pão. Antes da celebração da ceia, busque saber junto ao seu pastor se há alguma recomendação especial. Isso é super importante, certo? Sétimo lugar, se houver outros diáconos, reúna-se com eles a fim de conversarem sobre a organização da ceia e distribuir responsabilidades. Lembre-se, o diaconato é um trabalho em equipe, requer-se, pois, de cada diácono entrosamento, disciplina e espírito de cooperação. Oitavo lugar, assegure-se de que toda a igreja esteja devidamente acomodada. Chegou algumas pessoas, os bancos estão completos, as cadeiras estão todas ocupadas, mas tem cadeiras ali, tem cadeiras guardadas, que não são espalhadas no templo. Todos os assentos já ocupados, tem gente ainda de pé. Procure providenciar assento para acomodar todas as pessoas dentro do templo. Nono lugar, não permita que as crianças circulem no templo, mantenha elas num lugar seguro, arejado e tranquilo, e que sejam vigiadas por um adulto responsável. É de responsabilidade. Lembrando que as crianças podem distrair os adultos, podem atrapalhar a concentração, e o ambiente de culto ele deve ser assegurado, deve ser um ambiente livre de barulho, de algazarra, grito, coisa do tipo,
para que os irmãos possam se concentrar, os visitantes possam prestar atenção àquilo que está sendo feito. Em caso de haver visitantes de outras igrejas e denominações, identifique-os para que eles também usufruam da comunhão. Nós teremos a oportunidade de falar aqui nas nossas videoaulas seguintes sobre o diácono como porteiro, né? E é lá na recepção exatamente que ele identifica as pessoas. É ali onde ele identifica um visitante de outra igreja ou denominação que visita naquele dia do culto de Santa Ceia. Então é muito importante ali mesmo na recepção identificá-los e providenciar cálice para que o mesmo possa estar participando em nome de Jesus. No que tange aos incrédulos, de responsabilidade dos diáconos, alertá-los quanto à exclusividade da cerimônia, não do culto. O culto é aberto, o culto é público, né? Todos podem participar. Agora, a cerimônia ela é exclusiva aos irmãos. Então, 11º, de toda assistência ao celebrante, né? Quer seja o próprio pastor local ou alguém convidado, a fim de que este, no transcorrer do ato, não venha a sentir-se isolado ou estressado. Esteja sempre atento ao menor sinal do seu pastor, do celebrante, apresente-se. 12º, conscientize-se de sua responsabilidade. Você verá que com a sua ajuda e prontidão, a Santa Ceia alcançará seu principal objetivo, que é edificar o povo de Deus. Bom, vamos aqui a algumas orientações quanto à preparação dos elementos e sua distribuição, né? Em primeiro lugar, já de posse da bandeja do pão, evite cantar em cima dos elementos por razões óbvias, né? Não só enquanto em posse da bandeja de pão, como também da bandeja com os cálices, né? Geralmente nesse momento é cantado um hino, um louvor, né? E o diácono ele precisa se portar adequadamente. Nesse momento não é aconselhável que ele cante, né? Enquanto distribui os elementos, tá certo? E aí não é necessário entrar em detalhes para saber o porquê, né? Salivas, gotículas e saliva pode cair sobre os elementos da Santa Ceia, ok? Embora que em contexto de pandemia possam muitos diáconos, né, até irmãos já não estarem nem usando máscaras no interior do templo, de qualquer forma, quando com máscara, ainda assim é recomendável não cantar, concentrar-se no seu trabalho, no seu ofício, distribuindo a todos, a fim de que possam participar eles. Havendo 3 ou 4 pedaços de pão na bandeja, né, e tendo mais pessoas a participar, volte ao púlpito ou à mesa da ceia e pegue mais do elemento. Em seguida, retome a distribuição a partir do ponto interrompido, certo? Se por acaso alguém deixar o pão cair, simples, pegue-o com um guardanapo, leve de volta à mesa da ceia, né, e entregue ao celebrante, quem vai participar, outro pão. Simples assim. São alguns cuidados que deve-se ter. O que dissemos sobre a distribuição, né, do pão também vale para o cálice, né? Neste cálice específico, deve-se tomar especial cuidado para que a bandeja do cálice não vire. Mas se isso acontecer e o suco cair no chão, absorva-o no guardanapo, certo? Bom, cuidados posteriores à Santa Ceia. Servidos o pão e o cálice, certifique-se de que as bandejas sejam recolhidas e que as sobras dos elementos estejam bem acondicionados. Além disso,
Cada igreja tem um modo próprio de lidar com as sobras da Santa Ceia. O ideal é que sejam usados o pão e o vinho na medida certa, de maneira que nada venha a faltar ou a sobrar. O bom diácono estará atento a esses detalhes, sem dúvida alguma. Então, esta foi a nossa videoaula e até a próxima, se Deus quiser.